vou apresentar um pouco sobre algumas enfermidades bacterianas em suínos e em aves. Começando aqui pela meningite estreptocócica suína. Ela é uma enfermidade com grande incidência na suinocultura. É uma doença infecto-contagiosa que atinge principalmente leitões na fase de creche, podendo acometer também leitões em outras idades, no sistema de reprodução intensa, onde os animais ficam confinados. Em locais de superlotação, combinado com redução de qualidade ambiental, como por exemplo a baixa circulação de ar, a alta concentração de gases, entre outros. O agente etiológico dessa doença é o Streptococcus suis, sendo que o sorotipo 2 é o mais virulento, podendo sobreviver em tecidos ou fluidos de suínos por até 10 dias. Ela não resiste na poeira por mais de 24 horas em temperatura ambiente e é sensível a desinfetantes, porém não ao álcool. Ele entra no rebanho através de animais assintomáticos, podendo estar presente nas amígdalas ou no aparelho respiratório por um longo tempo. Nos rebanhos com histórico de ocorrência de outras doenças, como a salmonelose e a síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos e a pleuropneumonia suína, elas são mais susceptíveis ao surto da meningite estreptocócica. Nas suas formas de transmissão, a mais comum é a via respiratória, e por essa via o Streptococcus suis ele atinge as amígdalas, que servem como porta de entrada da bactéria. Em seguida, elas atingem aos linfonodos mandibulares, podendo permanecer neles sem manifestar a doença, ou até provocar uma septicemia, invadindo articulações, meninges e outros tecidos, levando assim um animal à morte. O Streptococcus suis ele pode sobreviver e se multiplicar-se no interior dos monócitos circulantes e, através deles, atingir o líquido cérebro-espinhal, causando assim a meningite. O período de incubação é de 1 dia até 2 semanas. Nos sinais clínicos, nós temos aí a apatia, diarreia, a febre, tremores musculares e a hipersensibilidade ao tato. Nos leitões desmamados, após o período de incubação, pode surgir anorexia, hiperemia na pele, incoordenação, perda de equilíbrio, decúbito lateral, opístoto e convulsões, podendo ocorrer até a cegueira, a surdez, artrite, claudicações, ataxia e paralisia. A morte ela ocorre a partir de 4 horas após o início dos sintomas nervosos. No diagnóstico, o diagnóstico presuntivo dá-se através dos históricos, sintomas e lesões encontradas nos suínos necropsiados. Pode ser visto nas necrópsias lesões macroscópicas na carcaça, com linfonodos congestos e aumentados de volume, e com lesões cardíacas, como a endocardite. Quando há presença de sinais nervosos, pode-se visualizar fina camada de exudato fibrino purulento nas meninges e líquido cefalorraquidiano turvo com pequenos grumos. Os exames bacteriológicos de suaves recolhidos das meninges ou do líquido cefalorraquidiano
e o histopatológico de fragmento do encéfalo, incluindo as meninges, são indispensáveis para a confirmação do diagnóstico. Para os portadores assintomáticos, identificamos o Streptococcus suis através da biópsia ou swabs das amígdalas, pelo método de isolamento com bolinhas magnéticas. Bem, o controle do tratamento, o tratamento mais indicado é a utilização de antibióticos. As drogas recomendadas são as penicilinas, a ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas, a florfenicol, quinolonas e sulfatrimetropin. Deve-se associar ao antibiótico um analgésico e um anti-inflamatório. Os animais doentes devem ser medicados e isolados. Além dos animais doentes, devem ser medicados os companheiros de baia ou mesmo de todo o lote, pois alguns podem encontrar-se em período de incubação. Para o tratamento em massa, os antibióticos devem ser misturados na ração ou na água. Já na prevenção, os fatores relacionados ao manejo que levam ao aumento de estresse devem ser minimizados. A desinfecção e limpeza das instalações devem ser realizadas com frequência, assim como a verificação da qualidade do ambiente. Sempre deixar animais novos de quarentena e levar o veterinário para avaliar todos os animais do rebanho, a fim de evitar a disseminação da doença. Já falando um pouquinho sobre o carbúnculo sintomático, é uma doença, uma enfermidade aguda, não contagiosa, de distribuição mundial e relatada em uma variedade de animais. Porém, ela é mais importante para os bovinos e os ovinos. Nos suínos são raramente afetados e, além disso, os equinos são resistentes. O agente causador é o Clostridium shalvoi. Temos aí entre os sinais clínicos nos leitões de maternidade e creche e engorda, febre, fezes sanguinolentas, hemorragia nasal, incoordenação e morte súbita sem sinais ou com pescoços edemaciados e esbranquiçados. Nas matrizes nós temos aí febre, dispneia, morte súbita, garganta edemaciada, linfonodos aumentados e hemorrágicos nas regiões do pescoço e abdômen, fezes sanguinolentas, hemorragia nasal e incoordenação. No diagnóstico, deve-se suspeitar do carbúnculo sintomático quando a porca estiver morta e o exame pós-mortem mostrar tecidos hemorrágicos e linfonodos na região do pescoço e do abdômen vermelhos e aumentados. As necrópsias desencorajadas em áreas que a doença é pouco conhecida, a fim de minimizar a contaminação ambiental com esporos que são altamente resistentes. No tratamento, os antibióticos como a penicilina são eficazes, mas muitas vezes a doença é aguda e os animais têm uma morte súbita. Já passando para o carbúnculo hemático, também conhecido como antrax, é uma enfermidade infectocontagiosa causada por uma bactéria anaeróbica e gram-positiva, classificado como uma zoonose que ataca principalmente bovinos, ovinos e equinos. É raro em suínos e se apresenta como morte súbita, mas pode se manifestar em 3 formas, dependendo da localização da infecção. A
antrax faríngeo, antrax intestinal ou antrax sistêmico. Nos sintomas, nós temos aí nos leitões de maternidade, creche engorda, a morte súbita sem sinais, ou com pescoço demasiados e esbranquiçados, febre, fezes sanguinolentas, hemorragia nasal e incoordenação. Nas matrizes temos como sinais a febre, a dispneia, a morte súbita, garganta edemaciada, linfonodos aumentados hemorrágicos na região do pescoço do abdômen, fezes sanguinolentas, hemorragia nasal e incoordenação. Em sua transmissão, normalmente ele é transmitido através de um alimento contaminado com esporos de Bacillus anthracis. No seu diagnóstico, suspeita-se de anthrax se o exame pós-mortem mostrar tecidos hemorrágicos e linfonodos na região do pescoço e no abdômen vermelhos e aumentados. As necrópsias são desencorajadas em áreas onde o anthrax é conhecido, para minimizar a contaminação ambiental com esporos de anthrax que são altamente resistentes. No seu tratamento, a penicilina, por sua ação bactericida, e as tetraciclinas têm sido os antibióticos de escolha para o tratamento. Outros antibióticos, como o clorafenicol e as sulfonamidas, também podem ser utilizadas, mas são menos efetivas. Na prevenção, evitar o acesso à terra ou alimentos contaminados com esporos, e a vacinação é possível, embora rara em suínas, devido à sua resistência normal à doença. Já falando da clostridiose, as doenças causadas por Clostridium perfringens apresentam-se como enterite aguda ou crônica em leitões. O Clostridium é um gram-positivo que produz esporos, está presente no intestino de todos os suínos e ele tende a se multiplicar em alta velocidade e produz toxinas que matam rapidamente o hospedeiro. A doença causada por Clostridium perfringens tipo A tende a ser mais branda, menos grave e mais duradouro, mas pode se assemelhar à doença causada pelo tipo C. Os leitões são normalmente infectados antes dos 7 dias de idade e principalmente nas primeiras 24 a 72 horas de vida. O tipo C ele pode levar a doenças crônicas em leitões com 2 a 6 semanas de idade. Nos sintomas, nas matrizes, e em creche e engorda, tem a morte súbita, edemas musculares doloroso e esbranquiçados e gangrena. Em leitões de maternidade, a diarreia sanguinolenta, a diarreia aos 0 até 21 dias de idade. A mucosa do intestino ela se rompe e pode ser observada na diarreia. A mucosa do intestino delgado ela se torna espessa em casos crônicos. Tem uma alta mortalidade e tem um intestino delgado com enfisema, além de anorexia e perda de peso. Dentre os causas ou fatores que contribuem para essa doença, temos aí um alto número de bactérias no ambiente, especialmente ali nas fezes das porcas, e alguns fatores desconhecidos. O diagnóstico dá-se através de sinais clínicos e lesões por mortem, a histopatologia da mucosa intestinal, o cultivo e genotipagem por PCR. O controle e prevenção dessa doença, nas matrizes, os clostrídeos são muito sensíveis à penicilina
e vacinar a porca 3 e 5 semanas antes do parto. Em leitões com surtos agudos, pode ser útil administrar antissoro a leitões do nascimento. E durante surtos agudos, os antibióticos orais podem ser administrados. A alimentação das porcas pode ser mediada por 14 dias antes do parto, para minimizar a contaminação ambiental no parto. Lavar as porcas antes de entrar na sala de parto e lavar e desinfectar adequadamente a sala de parto. Em engorda, os clostrídeos são muito sensíveis à penicilina, tendo-se assim a vacinar os suínos se a gangrena ou celulite aumentarem. No tratamento, durante surtos agudos, os antibióticos orais eles podem ser ministrados. Bem, já passando para as aves, temos aí a clostridiose, que são infecções provocadas por toxinas produzidas pelos clostrídeos e, em alguns casos, provocadas pelas multiplicação exacerbada do próprio agente em aves domésticas e silvestres. O Clostridium perfringens coloniza os animais nos primeiros dias de vida e ele está presente no intestino das aves e no ambiente. O agente etiológico, como já dito, é o Clostridium perfringens, onde tem-se aí a enterotoxemia aguda, que consiste na absorção de toxinas na área intestinal, que causa lesões repentinas nas aves do plantel. É mais comum em animais jovens e é mais comum ver as toxinas tipo A e C. Ela afeta principalmente animais jovens entre 2 e 6 semanas de idade. Nos sinais clínicos, observa-se a necrose do intestino delgado, debilidade e morte. Nas lesões, as lesões são causadas por toxinas do tipo alfa, que é o principal fator de patogenicidade. As cepas de bactérias que produzem esse tipo de toxina, elas apresentam a capacidade de destruir a membrana celular dos enterócitos, que são as células intestinais. O intestino das aves mortas, ele apresenta-se distendido com a presença de gases no jejum e no ilho. Mucosa com presença de pontos necróticos, além de hepatomegalia com focos esbranquiçados. No diagnóstico, tende-se a observar no intestino das aves mortas, elas apresentam-se distendido e com a presença de gases ali no jejum e na região do ilha também. É possível ver também mucosa com presença de pontos necróticos e hepatomegalia com focos esbranquiçados, como vemos aí nas imagens. Na imagem A aí nós vemos a alça intestinal com a presença excessiva de gases e na foto B vemos a hepatomegalia com o fígado com tamanho aumentado e pontos esbranquiçados devido à enterite necrótica. No controle e tratamento, tende-se a evitar sempre a proliferação de micro-organismos indesejáveis no trato intestinal, ter cuidado com excesso de fibra na ração, como, por exemplo, o trigo, a cevada e o centeio, que não devem ser usados em grande proporção na ração. O tratamento ele é feito com antibióticos de amplos espectros, tais como lincomicina,
bacitracina de zinco, oxitetraciclinas e entre outros. E a prevenção tende-se a ter atenção à cama, troca, presença de coccídeos e limpeza. E é muito importante o médico veterinário orientar o produtor a ter atenção em relação à granulometria da cama do aviário. Camas grosseiras com farpas cuja procedência seja duvidosa, que tenham sido armazenadas em lugares suspeitos, são uma porta de entrada e um meio de proliferação das bactérias. Aí as referências usadas nas pesquisas, os componentes da equipe, é isso. Muito obrigado.